Bom, vamos voltar aqui. Eu tinha explicado no vídeo anterior que eu estava fazendo um teste, que eu fiz a função. Eu fiz a seguinte cálculo aqui, 85 mais 1024. Isso aqui é a função direta. Eu estou apenas somando 85 mais 24. Tá? Isso eu faço quando o Excel está aberto, preciso fazer um cálculo, eu preciso ter um resultado rápido. Como se estivesse usando a calculadora, tá? Isso aqui, você vai usar, depende da sua necessidade. Alguns professores defendem a ideia de que esse é um método incorreto de fazer função no Excel, porém eu discordo, eu acho que vai dar necessidade do aluno ou da pessoa que está usando. Eu mesmo uso isso de várias maneiras diferentes, tá? Aqui no resultado 2, eu fiz a seguinte função: B3 mais C3, lembrando que o B3 recebe o valor de 85 e o C3 recebe o valor de 1024, assim como eu tinha feito antes, de forma direta. E aqui eu usei a função soma, igual soma, alguns chamam de função, outros de fórmula, o correto é chamar de função. Igual soma, sempre que depois do texto eu abrir parênteses, eu tenho que, sempre que depois do igual, eu tenho que abrir um parênteses. Depois do igual, obrigatoriamente tem que ter, se depois do igual tiver um texto, obrigatoriamente eu tenho que abrir parênteses. Vai dar o erro na função. Certinho? Coloquei B3 mais C3. O valor, obviamente, vai ser o mesmo. Na minha subtração, eu posso fazer de forma direta. Como é que eu posso fazer a subtração de forma direta? A soma lá. Igual. Deixa eu pausar aqui. Pausar porque o aluno tem uma dúvida, senão vai ficar muito grande o vídeo. Voltando aqui, o aluno perguntou por que apareceu esse igual soma aqui. Eu digitei a função soma, quer dizer, eu vou somar. Ou mais, né? Como queiram chamar. Igual, aqui nessa subtração, lembrando sempre que eu começo do igual, eu quero subtrair 1024 menos 122, igual 124 menos 122. Resultado 2. Tá? Fiz aqui de forma direta, repare. Tá? Eu vou colocar aqui como para ele mostrar o resultado, eu mostrar as fórmulas que eu usei, a função, para esse aqui também, para quem estiver meio que atrasado visualizando. Obviamente que para vocês vai aparecer o resultado, mas aqui é porque eu quero que vocês visualizem a função que eu usei. Na mesma coisa aqui, ó, a sintaxe dessa função aqui, ó, a narrativa vai ser a mesma. O primeiro termo, nesse caso, menos o segundo termo. Ou seja, 124 menos 122. E como seria o resultado 2? Igual. Primeiro termo é o quê? B4 menos segundo termo, que é C4. Resultado 2, como havia saído no início. Voltando aqui, eu vou voltar para o meu comentário, que é para os alunos visualizarem a função que eu usei, para não ir atrasando. Por subtração, não tem terceiro resultado. Subtração não tem função. Antigamente existia uma função chamada de sub, que não é usada mais, tá? Passando. Multiplicação igual 45, o vezes é asterisco. 45 vezes 9. Resultado 405. Multiplicação, mesmo jeito, mesma ideia, igual B5 vezes C5. Existe uma terceira método de fazer a multiplicação? Existe, usando a função igual produto. Gente, mas essas cadeiras aí, hein? Gemendo igual.
produto, depois igual, se tiver texto tem que abrir parênteses, né? B5, lembrando que agora é 2 pontos ou ponto e vírgula, nesse caso 2 pontos. C5, fecha parênteses e enter. 405. Não tem. Como eu expliquei subtração, antigamente existia uma função chamada de sub, que não é usada mais. Você não é comum, por exemplo, você subtrair um intervalo inteiro. Tipo esse menos esse, menos esse, menos esse. Não é muito comum você fazer. Entendeu? Divisão igual 28 barra ou dividido por 6. 4,66. Ou B6 dividido por C6. Mesmo resultado. Resultado 3. Antigamente existia um div, que não existe mais também. Agora não existe um padrão, né, para fazer essas fórmulas. Você pode tanto fazer essas daí como... Depende da sua necessidade, depende do que você vai fazer. Mas duas vezes lá em cima daquela. A multiplica vai para ali, ó. Usar endereço, né, professor? BC, galera, se você pegar um planinho de empresa, os caras vão tudo, não vai lá B3, não sei o quê. O ideal, o padrão é você usar os endereços. Sempre endereço. Isso aqui você raramente vai usar. Isso aqui é, como eu falei, é quando você quer um resultado, tem um valor, quer multiplicar pelo outro, quer dividir pelo outro, você quer um resultado rápido. Aí você não vai, por exemplo, só um minutinho, Marcos. Você não vai extensiar, por exemplo, 85 e 1024 para fazer um cálculo rápido desse. Mais um mais o outro. Você faz direto. Depois se você tiver que fazer uma operação, se fazendo direto, ela não vai. Não. Fazer a operação, né? Isso aqui é ser da sua necessidade, como vocês irão usar. Tanto faz assim como assim, é uma coisa só? Depende da sua necessidade. Pessoal, vamos entender aqui uma coisa. Deixa eu pausar. Tem uma dúvida dos alunos aqui que é interessante. Olha, vamos supor que eu tenha valores aqui. Vou explicar aqui na aula 2. Eu tenho alguns valores aqui que eu queira somar. Eu não vou fazer igual A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Eu não vou fazer isso. Tá? O que eu vou fazer? Igual soma de A1 até A10. Viu? É isso que eu queria saber. Porque vai da minha necessidade. Agora você tem dois valores. Se eu só quero um A1 igual A1 mais A10. Se eu só quero os dois, eu não vou fazer igual o som porque eu vou perder tempo. Se eu só quero A1 e A10, entendeu? Eu vou fazer. Ou se eu fosse fazer aqui, ó, igual soma A1 ponto e vírgula A10. Viu que no ponto e vírgula eu somei só os dois, A1 e A10. Se eu colocar dois pontos, soma até. Se eu quiser um intervalo, por exemplo, eu não quero o A5. A1, dois pontos. A4, ponto e vírgula. A6, dois pontos. A10. Viu que o ponto e vírgula ele funciona como um separador. Entendeu? Ele sempre vai ser isso, ele vai separar uma coisa da outra. Entendeu? E o resultado?
Deixa eu sair dessa parte aqui. Se eu quiser Voltar para a coluna 1. A divisão não possui o que eu posso chamar de um terceiro termo, ou uma função. Tá? Antigamente existia um div, mas o div não funciona mais no 2010. Talvez em versões mais atualizadas, mas não vi. Potenciação. Qual é o símbolo da potência? Potência é bem simples, eu quero potenciar 5 por 3. 5 vezes 5, 3 vezes. Como é que eu faço a potenciação na calculadora, no computador? É o circunflexo, ou o chapéuzinho do E. 5 potencia por 3. Resultado, 125. Por que 125? 5 vezes 5 vezes 5. Ou igual B7 potencia por C7. Antigamente existia pot, acho que é potência. Vamos ver se existe igual potência, existe ainda. Potência na função B7. Eu não posso, nesse caso, a regra é interessante, eu não posso usar o ponto e vírgula, ou eu não posso usar os 2 pontos. E por que eu não posso usar os 2 pontos, Gabriel? Por que eu não posso usar 2 pontos aqui? Fábio? Alguém que presta atenção? Porque ela vai separar um pouquinho, né? O ponto de vista você separa. vai potencializar dois números. Dois pontos vai dizer que é de A1 até A10 ou A9. Exato. O ponto de vírgula vai te dizer se você quer só a. Exatamente. Então eu não consigo fazer uma potência, por exemplo, de intervalo inteiro. Tem que ser por parte. Entendeu? Eu não consigo potenciar, por exemplo, o 5 por 3 em um outro intervalo. Eu não consigo fazer isso. Então a potência sempre vai ser entre dois números. Então se é sempre dois números, eu tenho que usar o ponto e vírgula, que é para separar. Por 2 pontos seria até, seria os dois. Eu não conseguiria fazer isso. Intervalo, Isso, o intervalo inteiro eu não consigo fazer. Então B7 por C7. Pode, 125. É interessante que vocês entendam esse negócio, a diferença. O meu teclado ele tem uma tecla a mais aqui, que o teclado convencional, eu acabo sempre pressionando F1 ao invés de F2. Tá? Então, me perdoe que às vezes apareceu. Eu só quero lembrar para a galera aqui que eu tinha falado no vídeo antes, tá? Que é interessante. Esse cursor que vocês estão vendo aqui é de seleção. Esse aqui é para mover. Esse é mover. E esse aqui é copiar ou preencher. Dá para fazer o mesmo. Depois a gente vai ver mais detalhadamente como é que funciona. E esse aqui tamanho, tanto da coluna quanto da linha. Voltando, raiz. Raiz, eu só tenho função para raiz. A função é igual raiz. Ó, sempre que eu digitei igual, apareceu a raiz, ó, eu posso direcionar para baixo e dar um tab. Eu não precisava ficar digitando o nome da função toda. Então, se eu clico da função, eu clico 2 vezes na função. Ou eu clico da função e dou um tab. Já aparece com parênteses. Igual raiz. Eu quero a raiz de 81. Você dá um tab, apareceu 9. Você precisa fechar parênteses? É interessante que feche, mas se eu estiver usando apenas uma função, não é preciso. Tá? Igual raiz, selecionei, B8, que é onde está 81. Não vou fechar parênteses, eu vou dar um tab. Já apareceu aí. Viram? Ou fizeram todo mundo? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer média. Vocês fazem aí enquanto a gente... Voltando aqui, minhas crianças.
Nós temos aqui um recurso que é bem interessante, que é o média. Como eu faço a média? A média é a soma de tudo que eu produzi, ou seja, igual B9 mais C9, assim, ó, igual 5,5 mais 5 dividido por a quantidade de avaliações que eu tive, que foram 2, né? 2. É assim que eu faço média. Certinho? Essa é a função de média. Só que, porém, todavia, aqui dá 8. Por que aqui dá 8? E essa função está errada. Por que aqui dá 8? Porque ele vai dividir. Chama-se de ordem de execução. O Excel sempre executa primeiro multiplicação e divisão para depois adição e subtração. Então ele colocou 5 vezes dividido por 2 mais 5,5 e deu 8. Como é que eu faço isso aqui para dar certo? É igual a função matemática básica. Parênteses aqui nessa parte do mais. Por quê? Estou indo para Excel, você tem que fazer a adição primeiro. Então vai pegar 5,5 mais 5,5, que vai dar 10,5, e vai dividir por 2. No outro módulo ele faz a divisão primeiro. Entendeu? Deixando bem claro que às vezes você vai ter que dizer para o Excel o que é que ele vai ter que fazer primeiro, na sua ordem de execução. Resultado, agora está certo. 5,25. 5,5 mais 5 é igual a 10,5. 10,5 dividido por 2, 5,25. Entenderam? Isso aqui é algo básico. Ou igual soma B9, 2 pontos C9, dividido por 2. Número de avaliações que eu tive. Se for 4, dividido por 4. Primeira, segunda, terceira unidade, por 4. Primeira e segunda unidade, 3. Ou 2. Primeira, segunda e terceira, por 3. Resultado, 5,25 do mesmo jeito. Lembrando que nesse caso tem que fechar parênteses, porque você tem a divisão por 2, você vai dividir, né? Se não fechar, ele vai dividir primeiro. Primeiro ele vai fazer a divisão. 5 dividido por 2. Depois soma. Entenderam? Porém, no Excel existe uma forma mais simples de fazer média, que é igual média B9 C9. Fecha parênteses. Viu? 5,25. Eu só vou mudar para lembrar o desenho. Pronto. Aqui. Meu povo, bora lá. Diferenças entre um e outro. Olha, repare aqui, ó. As funções, apesar de mostrar o mesmo resultado, elas não são iguais. Entenderam? Por exemplo, se esse aluno veio aqui e não fez nada, se ele não fez nada, não pode ter nota. Eu não posso botar 0, porque ele não fez nada. Então, ó, qual a média do aluno? 2,75, porque ele não fez a atividade, mas vai ter que dividir pela quantidade de atividade passada. Então a média dele real é 2,75. E com igual média, olha o resultado que deu. Ou seja, esse aluno estaria aprovado mesmo não fazendo uma atividade. Perceberam aqui? Talvez porque ele não fazer nada.
Viu aí? Aqui, ó. Percebeu? Não dessa não. Então, quando é que eu uso o média ou quando é que eu uso o soma? Depende da sua função, de onde você estiver trabalhando. Porém, se você estiver trabalhando com média escolar, é interessante você usar o soma e dividir pela quantidade de atividades. Tá? Porque, senão, o aluno não faz uma atividade e ele vai acabar sendo aprovado. Por quê? Querendo ou não, aqui ele vai somar B9 e C9 vai dividir por 2. Se não tem nada em C9, problema. Ele vai dividir do mesmo jeito. Aqui, o que ele está fazendo? A média, ele leva em consideração apenas onde tem valores. Por exemplo, por mais que tenha B9 e C9, ele só considera onde tem o número. Se tiver vazio, ele ignora. Compreendes? Aqui vai ser 5 novamente. Então, por favor, se for para média, usem média de uma escola, usem o soma. Para outras, por exemplo, um intervalo muito grande, que eu não vou colocar soma e dividir. Tipo, eu tenho 50 caracteres, 50 funcionários. Eu quero a média salarial. Eu não vou colocar o soma e dividir por 50, porque pode ter um número maior ou menor. Entendeu? Então eu uso média. Desde que não tenha nenhum valor em branco lá dentro, senão ele vai dar errado. E aqui vai ser igual. Esse aqui eu não vou colocar primeiro e segundo termo não, porque variou muito, né? Pode ter média, soma, alguma coisa aí. Pronto? Certo.